No episódio de hoje, a gente tem a honra de receber aqui no nosso episódio Personas, uma figura conhecida da suinocultura nacional por todos nós, Flaury Migliavacca. Seja muito bem-vindo ao Suinocast. Muito obrigado, Jamil. Estamos aqui à disposição do amigo e, com certeza, a gente tem uma história bonita e fascinante. Eu diria que muita gente vai gostar de ouvir, porque se eu tiver que fazer, faria tudo de novo, né, Jamil? Muito bonita a história de um passado, eu te diria, glorioso. Legal, legal. Flaury, eu acho que uma das partes aqui do nosso programa Personas é te conhecer, e nesse programa acaba sendo a pauta da nossa conversa aqui, te conhecer melhor além da suinocultura. Mas antes, claro, se tu puder te apresentar e contar a tua trajetória aí, desde lá do teu pai, como a gente estava falando antes, até o Flaury hoje na suinocultura. Não, na realidade é assim, Jamil. Naquele tempo, imagina, eu tenho 70 anos. Eu completei em agosto 70 anos. Eu nasci em 11 de agosto de 1950. E o meu pai, olha bem, o meu pai casou no dia 21 de setembro de 46. A minha irmã mais velha, a primeira da prole, nasceu no dia 29 de agosto de 47. Bom, o meu pai, no casamento, ganhou uma porca, uma porca, um cachacinho, dois leitões jovens, né? Presente de casamento de um compadre dele, né? E essa porca, a minha irmã, então, nasceu dia 29 de agosto de 47, né? E a porca deu cria um mês, 15, 20 dias depois. Eu não tem data para isso, né? Aconteceu. Claro. Tá? E olha bem, ó, esta porca deu 3 leitões e morreu. E o meu pai, quando a minha mãe levantava para dar de mamar para Doroti, que é a minha irmã mais velha, é engenheira agrônoma, né? Engenheira agrônoma, mora em Porto Alegre. Quando a mãe levantava para dar de mamar para Doroti, o meu pai levantava e puxava a caixinha dos 3 porquinhos vivos embaixo do fogão a lenha, frio, era frio, estou falando no mês de setembro de 1947. Aí o pai puxava a caixinha. Que cidade era, Flaury? Casca. Era Casca. Na época, nesta data aí, Casca pertencia a Guaporé. A Guaporé. Não era Casca, ainda era um distrito de Guaporé, né? Pertencia ao Guaporé. Guaporé era uma cidade do tamanho um município do tamanho da Holanda, muito grande, né? Bom, aí o que aconteceu? O pai criou esses animais, né? Ficaram grandes e tal, e a coisa começou a evoluir. Bom, então a porca morreu, criou os leitões, minha mãe amamentava minha irmã e meu pai amamentava os leitões, tá? O pai tinha um comércio na época e negociava com os colonos. Olha bem, Jamil, negociava nada em dinheiro, era troca-troca. Esse era o legítimo troca-troca, né? O pai tinha querosene em lata, vendia em litro com uma bombinha aí, tirava, enchia, tripa de porco para os caras fazer salame, né? Então era um comércio fantástico que meu pai tinha lá. Os caras traziam queijo, traziam ovos, traziam galinha, traziam trigo, feijão. E meu pai ia aceitando tudo em troca de roupas, de açúcar, de café, de sal. Sim. Enfim, era um comércio que começou por ali também, né? Então, em 1949, o pai montou uma queijaria e ia buscar o leite de carroça. Em 1949, um empregado do pai, montado em cima de um cavalo de 5 animais, ia buscar leite na casa dos colonos, com a carroça. Tu imagina que já em 1950 meu pai já comprou um touro holandês. Olha só, aqui estou eu montado em cima do touro holandês, porque
tem uma criança ali, ó, aquela criança montada em cima do touro, 1953 sou eu. 3 aninhos. 1953 o meu pai já tinha uma visão que as vacas produziam muito pouco leite e que ele tinha que fazer esses caras produzirem uma genética melhor. Aí o pai comprou o touro e todo colono que vendia leite pro pai tinha direito a levar a vaca ali para ser coberta. Olha, 1953, essa foto eu tinha 3 anos de idade. Tu veja, trazendo assim as coisas para o meu pai, como ele era um cara de uma visão bacana já na época, né? Sim, sim. Bom, então eu nasci em 1950 e a minha mãe, quando eu nasci, ela já tinha 2 filhas. Eu sou o terceiro da família. Nesta fase, as crianças eram, que nem eu, que não caminhava ainda, eram enfaixados, uma faixa larga em todo o corpo, e ficava de pezinho, com as mãozinhas amarradas, todo enfaixado, cagava e mijava, ficava o dia inteiro assim. É uma loucura. E numa dessas aí, a minha mãe arrumando as minhas irmãs, o que aconteceu? A minha mãe diz lá, pega essa criança, e era um pedacinho de madeira, e todo enrolado, só mexia mal e mal o pescoço, e dizia, leva esse guri para lá que eu vou arrumar as gurias. E aí meu pai saiu no meio da granja, uma granja era uma pocilga, Sim. Nem era granja, era uma pocilga, 1950, né? Eu devia ter 2 meses, 3, essas são história, não participei disso como ouvinte, nem me lembro, né? E aí as porcas misturadas com os porquinhos, dando de mamar, 3, 4 porcas junto, uma teta começou a espirrar leite e eu choramingando no colo do pai. O que meu pai acabou fazendo? Viu o leite espirrando da porca? Foi lá e me botou mamar. E ele fez isso um dia, fez isso 2 ou 3 dias depois, fez de novo, aí 2, 3 dias depois fez de novo. Cada vez que ele voltava para casa, a minha mãe levantava, não o sutiã, porque na época não tinha sutiã, meu amigo. Olha do tempo que eu estou falando, né? A minha mãe não usava sutiã, era um vestido, uma blusa, Sim. puxava para cima, metia a teta na boca do cara, que era eu, e mamar, que era bom, não mamava, né? E aí a mãe perguntou para o pai, mas Reinaldo, o que tu está fazendo com esse guri, que toda vez que tu sai com ele volta, ele não quer mamar. Aí o pai, no primeiro dia, não falou nada, na segunda vez o pai disse, ele mamou numa porca. Minha mãe fingiu que não ouviu. E a terceira vez o pai repetiu, e ela ouviu, e ela passou a mão numa tesoura, e atirou a tesoura no meu pai pelas costas, que se ela acerta o pai, eu acho que tinha furado as costas do pai, de tão brava que ela ficou. E ela disse, nunca mais tu vai levar meu guri, meu guri junto. Mas é uma história, né, Jamil? Genial, genial. Sabe por que eu faço questão de contar isso? E tanto é verdade que nos anos 80, eu já veterinário, eu ordenhei uma porca na frente da câmara de televisão do Boris Cassoi, que ainda hoje é um cara que fala na SBT. Bom, e aí me entrevistou com a televisão, eu ordenhei uma porca, já veterinário, já estou te falando, foi 84, 85, e eu tomei o leite da porca, exatamente para desmistificar. Não é para nada de exibição, é para mostrar que, né, porco não é sujo, como todo mundo fala, e eu estou aqui ainda hoje, não é verdade? Tá? Exato. Então, essa era a grande realidade. Numa dessas, né, aos 6 anos, brincando com outras crianças, o que aconteceu com o meu pai? Ele chega lá, me pega no braço e me leva para dentro da maternidade, o lugar onde a porca estava dando cria. Sempre tinha maravalha, na época era bem comum as plainas fazerem, né, e tinha maravalha à vontade, a porca dando cria, e meu pai chega com uma xícara e diz assim, ó, põe a tua mão aqui, arregaça a tua manguinha, põe a tua mão aqui, molha bem, unta bem a tua mão com a banha e entra no útero da porca aqui para pegar o leitão. Aí o que eu fiz? Eu entrei com a mão, mas eu estou falando 6 anos de idade,
Né? Entrei com a mão lá e a primeira coisa que eu fiz é o porquinho, o leitão me mordeu o dedo. Ele me mordeu o dedo, cara. Fiquei apavorado. Puxei a mão para fora assim e apertei e comecei a chorar e o pai tirou o lenço do bolso e enrolou no meu dedo aqui e disse, meu filho, olha aqui, ó, tu tem que fazer assim para pegar o leitão. Ele já tinha 3 leitões nascidos. Lembro como fosse hoje. Aí ele pegou um leitão e disse, ó, com o dedo indicador, tu entra na boquinha do leitão e com o polegar embaixo do queixo tu puxa o leitão. Dito e feito. Fui lá, fiz de novo, trouxe o leitão, salvamos a porca e foi um espetáculo. Jamil, a partir daí, a minha paixão pela suinocultura não deixou mais de ter até hoje. É uma cachaça, né? É uma cachaça, né, Flori? Uma cachaça. Cachaça. Foi esse leitão aí que tu salvou, mas também acho que foi o leite da porca já fazendo efeito no teu corpo aí. Olha, eu acho que tudo tem uma relação bem bacana, né, Jamil? Bom, e a partir dessas brincadeiras, eu adorava ir trabalhar. Adorava ir trabalhar. 6, 7, 8, 9 anos de idade, eu passava noites cuidando porca, dando cria. E tu imagina que cuidando porca, dando cria, o meu pai na época já descobria quando o leitão nascia morto ou nascia vivo. Nós hoje aprendemos na faculdade isso, mas eu na faculdade não aprendi isso aí. Eu me formei em 1975 e eu não aprendi isso aí na faculdade. O meu pai, cada leitão que nascia morto, ele sabia, mas o leitão que nascia vivo, que tinha respirado, ele me cobrava. Mas me cobrava puxando as orelhas. Olha aqui, meu guri. Tu adormeceu lá cuidando da porca dando cria e o leitão morreu. Morreu 2, 3 essa noite. E tu deixou morrer. E ele me puxava a orelha. Numa certa altura do jogo, de tanto eu apanhar do pai e receber puxando a orelha, eu descobri que a porca no da cria, ela mexia o rabo. Fazia 5 rabos. Hoje ainda elas fazem a mesma coisa. Sim. Não mudou nada nesse tipo de genética. E a porca mexeu o rabo e eu, sentado em cima de um saco de maravilha, esquentando meus pés no gelo, no frio, mas aqui, Jamil, não preciso te falar, aqui na Serra Gaúcha aí, junho, julho, agosto, é gelo em cima de gelo, madrugadas frias, esquentava meus pés embaixo da barriga da porca junto com os leitão, adormecia, encapotadinho, sem energia elétrica. Energia elétrica lá no meu pai chegou em 1962, 63. Olha que loucura. Tinha uma lamparina de querosene para clarear aí para você cuidar da porca dando cria. Né? E nesse intervalo, eu comecei, meu pai me puxava a orelha, eu amarrava a mão no rabo da porca com um barbante, adormecia sentado no saco de maravilha, e quando a porca ia expulsar o leitão, chacoalhava minha mão, me acordava. E eu secava o leitão que tinha nascido vivo. E o leitão que tinha nascido morto eu nem mexia, porque estava morto. E aí meu pai começou a ver que não morria mais leitão que tinha nascido vivo, mas que ou estava com a placenta enrolada e tal. Aí ele começou a descobrir, me perguntou o que eu fazia. Ele disse, ó, tá aqui, ó, amarro o braço aqui na porca, ela me acorda toda vez. E o pai, claro, né, Jamil, como é que ele descobria? Depois que eu me formei na faculdade, ele me mostrou. Olha aqui, meu filho, pega tanto um leitão vivo como outro, tira o pulmãozinho, bota dentro da água. Se ele nasceu morto, ele vai para o fundo. Se ele nasceu vivo, ele fica por cima. Pronto. Aprendi isso aí. Ele podia te cobrar, né? Ele podia te cobrar, ó, esse aqui tu podia ter salvo. É isso aí. Para mim, Jamil, a lembrança dessas coisas, mas tu não imagina como eu fico orgulhoso. Eu imagino, de ver que tudo que a gente fez, né? Hoje a gente construiu, não é uma questão de patrimônio, não é nada disso. A gente construiu um império para o bem da suinocultura, um império para se levar coisa boa para a suinocultura, um império
que trabalha em prol de se produzir cada vez melhor, de se levar mais qualidade para o suinocultor. Você entende? E então, esses fatos de a gente passar os invernos sem luz elétrica e, ao mesmo tempo, esquentar os pés embaixo das porcas, junto com o ubre aí nos leitões, sentado em saca de maramalha, cuidando da porca dando cria, e, ao mesmo tempo, quando a porca terminava da cria, tu tinha que esquentar os leitão, porque se tu deixava eles ali, eles congelavam de frio. O que tu fazia? Pegava um carrinho de mão, enchia de tijolo, levava lá no fogão a lenha da mãe, esquentava dentro do forninho e 1h30, 2 horas depois trazia de volta e botava os leitões numa caixinha no canto, junto com os tijolos quentes. 2, 3 tijolos em cada caixinha. Era uma loucura e tu fazia isso sem noção de que um dia pudesse ter lâmpada quente, pudesse ter um lençol térmico, pudesse ter qualquer outra coisa quente. Você jamais imaginou nesse progresso todo que está aí hoje, né? Então isso dá muita bagagem para a gente poder falar o quanto é importante o calor para o leitão na hora do parto, logo depois do parto, nasce sem nenhuma reserva de gordura, é uma loucura. E tu sabe, Flori, que eu gosto muito de um filme que se chama Peixe Grande. Chama Peixe Grande e Suas Maravilhosas Histórias. Até te recomendo assistir, Flori. E ele passa uma mensagem que é assim, o que é o homem, né? O homem nada mais é do que o resultado das histórias que ele viveu. É isso aí. Então, das histórias que o pai dele contou para ele, das histórias que ele viveu com o pai dele, das histórias que ele viveu, ele é a definição do homem é a consequência das suas histórias. E eu acho que é bem isso, né? Tudo que tu me falou é a consequência da história que tu viveu, né? E outra coisa importante, Jamil, nessas madrugadas, o meu pai saía de casa com bule de café, com leite e bolacha Maria ou aquelas bolachas champanhe. Bolacha champanhe, ela era compridinha assim. Nunca esqueçam, os pacotes de bolacha Maria e os pacotes de bolacha champanhe, chegava lá na maternidade com copos, enchia os copos de café com leite quentinho e dava para mim e para os empregados todos. A valorização que meu pai deixou para nós, irmãos, do quanto vale as pessoas. O valor que tem as pessoas que nos ajudam, que estão do nosso lado, vale ouro, ou até mais, porque ouro é uma peça descartável. E o homem não é peça descartável. É uma peça, né, eterna, né? Você vai embora, mas você vai lembrar do cara o resto da vida. E o meu pai fazia isso. Hoje nós aqui na Mig Plus, Jamil, fizemos a mesma coisa. Nossos funcionários têm café da manhã, nossos funcionários têm o café da tarde, têm o almoço, têm a janta. É uma coisa que vem daquilo que o nosso pai passou para a gente. Atender bem. Pessoas que nos rodeiam fazem a empresa. Porque você sozinho não faz nada. Ou você com 2, 3 não faz nada. Hoje nós temos uma empresa que tem 331 funcionários, e injetamos na cidade aqui todo mês, só na folha de pagamento, quase 2 milhões de reais. É uma loucura. Isso, eu tenho um prazer enorme de falar isso para todos que estão nos ouvindo, porque é uma coisa boa para o mundo suinícola, para o mundo de bovino de leite, para o mundo de bovino de corte, para o mundo de avicultura, que são os ramos que nós mais trabalhamos. Perfeito, Florinão. Excelente. Nota 10. Muito, muito bom saber que essas histórias que tu nos contou estão linkadas com um projeto que aconteceu e hoje traz grandes benefícios aí para a nossa suinocultura. Bom, então, sem luz elétrica na época, pensa bem, cara, eu vivi tudo isso
não é que eu tenho saudades, mas é uma fase da vida do cara que o cara só tem boas lembranças. Só tem boas lembranças, né? Bom, criança, eu dormia na maternidade, por incrível que pareça, eu tive próximo dos suínos, de manhã eu ia para casa, de manhã, 7h30, 8 horas da manhã eu ia para casa, pouco antes, até das 8, eu ia para casa e já dizia para o pai, deu cria 3 porcas, as 3 porcas deu 9 leitão cada uma, porque para dar mais do que 9, 10, naquela época lá, meu amigo, era uma loucura. Hoje, para dar 18, 19 num parto é a coisa mais comum. Mas na época era 8, 9, 8 leitão, era um negócio bom demais. Aí eu já dizia para o pai, tomava o meu café, ia para a escola. Tá? Às tardes, atendia a loja do pai, que eu te falei. De tarde, ou ia na granja, ou atendia a loja, e assim por diante. Tem notas fiscais da loja do pai que eu tirava com 11 anos de idade. 1961 tem blocos guardados, de 1961 tem a minha letra, tá? Sim. Bom, Jamil, em 1956, o meu pai fez a primeira importação de suínos dos Estados Unidos. Olha aí. Olha aqui, ó. Bah. Olha aqui, ó. Os animais mortos, isso aí é o avião aonde os funcionários aqui da granja estão tirando os animais vivos. De 100 animais, morreram 70 dentro do avião. Por que morreram? Morreram porque, Jamil, ó, aqui, ó. Aqui estão descarregando de novo. Olha que foto bonita. Tá? Tá no meu Facebook essas fotos. Que belo registro, Claudinho. Muito lindo. Muito lindo. E a foto tá muito boa, né? Dá pra ver tudinho. As fotos não dá para saber como é que tinha fotógrafo bom naquela época. Pois é. E tinha. Isso aqui foi lá em Porto Alegre. Jamil, o avião foi obrigado a descer em Belém do Pará. Para quê? Porque os caras desconfiavam que tinha armas. E aí o avião desceu em Belém do Pará, a Força Aérea Brasileira pediu para ele descer, aí desceu, e naquela época ela não tinha aqueles caminhões que injetavam ar frio para dentro do avião. Belém do Pará, o aeroporto, um avião, tu imagina 2 horas, 2h30 parado ali, começou a morrer bicho que tá louco. Aí chegou em Porto Alegre, tinha de 100 animais, tinha 30 de vivo. Tá? Bom, é uma história que tá louco. Tá? E aí... Foi a primeira importação de Duroc aqui no Brasil? Que tem história, foi a primeira importação de suínos. De suínos. Né? Pode ser que eu me engane, não pesquisei para saber, mas eu tenho, assim, noção de que tenha sido a primeira importação, né? Sim. Com os primeiros Duroc. E já em 1957, ali no Menino Deus, em Porto Alegre, na Getúlio Vargas, onde tem a Secretaria da Agricultura, sim, hoje, sim. era o Parque de Exposições Menino Deus. E aí, o meu pai já foi naquela exposição e já ganhou um prêmio ali na exposição do Menino Deus, com os filhos desses animais importados. Olha só. Uma loucura. Né? E hoje todo mundo querendo botar Duroc nos cruzamentos, né? O meu pai morreu dizendo: esse mundo tá louco. A melhor carne de porco é a carne do Duroc. Não inventem bobagem. A gordura que tem ali no meio do Duroc é saudável, ela é boa. A carne E olha aí, ó, meu pai está morto desde 2011 e eu acho que ele está se remexendo no caixão agora. Certamente. O meu pai era um cara muito bom, um autodidata fantástico, viu, assim, um cara muito, muito inteligente. Não, e essa veia empreendedora, né? Pô, ele importou animais fora do país, né? Isso foi passado para ti também, né, Flaury, no empreendimento, né, como empresário. Tivemos esse DNA no sangue. Tá? Realmente é verdade, né? Bom, e aí, nas férias de janeiro, fevereiro, dezembro, eu 14, 15 anos de idade, já montava num caminhão de carona com o nosso motorista e ia para aquelas regiões de Concórdia, Chapecó, São Miguel do Oeste, Toledo, Cascavel, Medianeira, Santa Rosa, Tuparendi, Tucunduva,
Horizontina, Cerro Largo, 3 de Maio, Três Passos, Santo Cristo, Giruá. Ia com o caminhão carregado de leitão e leitoa e vendia tudo. Todo mundo queria os durocos do meu pai. Junto com isso, para te ter uma ideia, começaram a ter gente que tinha granja aqui na região e os caras iam vender porco duroc e dizia que era da granja ideal, que era do meu pai. Mas não era. Não tinha registro, não tinha nada. Era fake news. Fake news. Já existia fake news naquela época? Naquela época, lá, fake news. Tá? Porque a granja realmente tinha um nome e uma qualidade fenomenal. Né? Bom, em 1969, eu fiquei 3 meses no estado dos eucaliptos, lá em Porto Alegre. Olha aí. Quando o estádio foi transferido para o Gigante da Beira-Rio, eu vim embora porque meu pai não me deixava jogar se eu não estudasse. Não, meu filho, tu tem que estudar. Aqui, quem manda sou eu. Se tu quer ficar lá, tu pode ficar, mas se tu não estudar, eu vou lá te buscar. E não, o Abílio dos Reis era o chefe, o treinador dos juniores, sim. E diz, não pode estudar. Tu tem que jogar de manhã e de tarde, e manhã e de tarde não pode estudar. Aí, meu pai me trouxe de volta. Não. Bom, aí vim de volta e 1969, abril, fui para o Exército. Fiquei 11 meses no 22º Grupo de Artilharia de Campanha em Uruguaiana. Jamil, o que falta hoje para essa gurizada do Brasil é isso aí. Eu tive oportunidade depois, agora, há pouco tempo, ir para Israel e visitei as jovens de 17, 18 anos, vão para o quartel servir o exército, moças e rapazes. É uma loucura. O exército dá uma visão de patriotismo para a pessoa. Né? Eu tive uma das melhores escolas da minha vida foi o exército. Bom, aí em 72 prestei vestibular, passei em Santa Maria, né? E toda vez que eu vinha de férias, não tinha brincadeira. Era montar no caminhão e vender porco. No caminhão e vender porco. Né? Então, trabalhava na granja, vendia porco. Não é que eu não tive infância. Tive uma infância maravilhosa, mas minha infância foi isso aí. E hoje eu me lembro com muitas saudades, com muito prazer disso aí. Bom, em 75 me formei, e já em 72, quando eu comecei a faculdade em Santa Maria, aí já começou a primeira Expo Inter em Porto Alegre, em agosto de 1972, já saiu de Esteio, já saiu de Menino Deus e veio para Porto Alegre. Então, já em 75 me formei, em 76 eu já comecei a trabalhar na área de zootecnia da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, NACSURS, né? Aí eu era inspetor zootécnico, né? E fazia todo esse trabalho do registro genealógico de suínos da região, de uma região aqui do Rio Grande do Sul, de uma região. A região que pegava Casca, Serafina Correia, Guaporé, Marau, enfim, era uma região grande de suinocultura e tinha bastante granja de reprodutores. Por quê? Já viu? Não existia a Grosséria, não existia Topics. Isso, a Topics, a DB, a Dambred, enfim, todas elas aí não existiam. Tanto é verdade, para te ter conhecimento, que a Agroceres começou com animais do meu pai. A Agroceres veio aqui e comprou 15 ou 20 leitões duroc coberta e levou lá para Patos de Minas. E lá, né, começou a desenvolver genética como eles já tinham no milho e assim por diante. Sim, porque eram animais puros, né, Flori? Animais puros, animais puros. É isso aí. Genial. Bom, tu imagina que em 79 já teve peste suína africana aqui no Brasil, né, onde teve um desgosto da gente, né? Não se sabe direito ainda. Pelo que a gente sabe, não foi bem diagnosticado que teve a peste suína africana, mas foi só lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Né? Essa é a história real, né? Mas, de qualquer maneira, foi isso aí mesmo. Tá? Em 1982, lá em Porto Alegre, na Secretaria da Agricultura, que tem um auditório ainda hoje, está lá, aquele auditório lá da Secretaria,
eu fui o fundador da Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos, da Gaúcha, porque a de São Paulo foi fundada lá no auditório da Upjohn, a farmácia. Tu nem conheceu. São empresas que foram vendidas e foram sendo absorvidas por outras empresas. Mas em 1982, lá em São Paulo, foi fundada a Braves Brasil. E depois foram sendo fundadas as estaduais. E aqui, em 82, fundamos a Braves. Em 86, a minha primeira viagem para o exterior foi a Barcelona, no congresso do IPVS de Barcelona. Né? Até agora eu não nasci na tua história aí, falei. Já viu? Olha tudo que aconteceu. Olha, sabe que quando eu comecei a fazer esse roteiro para falar contigo, eu me dei conta que a gente devia registrar isso. Sem dúvida. Devia registrar e deixar realmente documentado. A história é difícil depois que a gente morre de ser contada. Não tem mais ninguém. Alguém lembra de um pedaço e outro de outro, mas não consegue fazer uma conexão. Né? Sim. Eu te agradeço pela... Imagina, que é isso. Eu te interrompi, Florido. Falava de Barcelona. Como é que estava? Então, em Barcelona, no IPVS, uma pomposidade. Meu Deus do céu, uma loucura. Eu, como secretário-geral, e o Luciano Ropa como presidente. Então, lá recebemos as chaves para fazer em 88 o Congresso Mundial aqui no Brasil. Olha bem. E em 88, o Luciano coordenando tudo, a doutora Isabel foi a coordenadora dos trabalhos científicos, né? E fizemos um congresso no Rio de Janeiro que, olha bem, a partir deste momento aí, o Brasil começou a ter uma imagem completamente diferente da imagem que tinham da peste suína africana, entendeu? Aí começou a ter uma outra visão mundial da suinocultura brasileira. E aí começou a ter realmente empresas grandes se botando no negócio. Né? Sim, sim. Em 1986 ainda, no Plano Cruzado, final de fevereiro, Plano Cruzado, eu tinha um irmão que faleceu em 2014 e que trabalhava no Frigorífico Ideal, que depois tornou Perdigão. Ele veio trabalhar comigo. E aqui ele montou uma empresinha chamada Miguel Vaca Comércio e Representações, e que dessa Miguel Vaca Comércio e Representações ele dizia: mas Flori, como é que eu vou sair daqui do Frigorífico Ideal ganhando o que eu ganho para ir trabalhar contigo? Vou fazer o quê? Não temos nada. Eu digo: vem lá que eu te ajudo, mano. Eu te dou dinheiro, nós vamos morar. Tu vai morar numa casa, aí eu vou te ajudar a pagar o aluguel. Tu vai ver que não. Aí ele veio, aí começamos a desenvolver um trabalho bacana. O meu irmão começou a pegar gaiolas parideiras para vender, né? Representar aditivos, antibióticos, né? E começou assim, nós somos conhecidos, né? E com isso, em 1986, então, o Luciano voltou de lá de Barcelona junto comigo, nós viajamos junto lá, metade dos países da União Europeia lá, fomos conhecer a Itália, a França, a Espanha, e entramos ali em Andorra, enfim. Sim. O Luciano trouxe a ideia do óxido de zinco. O primeiro a começar a produzir no Brasil foi o Luciano Ropa. Uhum. E ele mandava para nós aqui, para essa nossa empresa que o meu irmão tinha montado, e ele dizia, o meu irmão começou a vender o produto, e eu que entregava para os colonos, e ela cá no colono dizia: bota isso aqui em 200 quilos de ração, porque, Jamil, tu desmamava 100 leitão, morria 50. Tu desmamava 50, morria 25. E tu controlava a ração, botava 10, 11, 12 vezes por dia. Né? E mesmo assim morriam os mais bonitos, porque os mais bonitos empurravam os feios e comiam tudo eles e não tinha enzima para desmanchar milho, farelo de soja naquela ração maledeta que a gente fazia. E os leitão morriam de diarreia, doença do edema. Meu Deus, Jamil, que loucura! Eu bati um papo com o Luciano Ropa e ele me contou essa história. Realmente dá. O Luciano tem esse mérito, realmente, ele tem esse mérito. E aí, quando ele mandava o produto para nós aqui,
E o meu irmão começou a dizer, Fleury, pô, tá vindo 1 tonelada por semana desse produto aqui, mas sem registro, olha bem, não tinha registro, não tinha nada. Eu me lembro que vinha em saco de lixo, 2, 3 sacos de lixo dentro. Não tinha registro, não tinha nada. E o Luciano dizia, Fleury, bota isso aqui, dá pros leitão aí, põe 1 quilo cada 200 quilos de ração. Tira o dado, bugio deitado, não morria mais. Aí, quando começamos a comprar muito do Luciano, meu irmão disse, Fleury, mas será que nós não subimos fazer esse produto? Aí fui lá nos meus alfarrapos, peguei os anais lá, tá aqui, mano. Começamos a fazer nós também, sem registro, sem nada. Que ministério, que ninguém te fiscalizava, não tinha nada. E logo em seguida eu fui a Brasília, porque aqui em Porto Alegre não registrava, tem que registrar em Brasília. Fui lá, consegui o registro e começamos a vender. Chegamos a vender no começo dos anos 90, aí 93, 94, 95, 96, 98, chegar a vender 60 toneladas de Desmame Plus por mês. Fazendo num Yzinho, num misturadorzinho Y. A Mig Plus nasceu desse produto. Sim. O meu irmão cuidando a parte da indústria e eu cuidando das granjas. E dizendo, faz isso, faz aquilo. Eu dizia para o colono, bota isso aqui que não tem problema. Mas, Fleury, mas você morrer? Eu digo, não morre, dá razão à vontade que não morre. Pode dar razão à vontade que não morre. E aí, o sucesso da empresa começou exatamente nesse ponto aí. Sim. Então, em 91, já trocamos o nome de Mig Lavaca Comércio e Representações, passamos a usar o Mig Plus Agroindustrial, né? E continuamos produzindo o Desmame Plus e fazendo venda de um produtinho aqui, um produtinho ali. E em 95, um cara que trabalhava na Purina veio trabalhar comigo. Trabalha até hoje comigo aqui. O Carlos Magione. Ele é um zootecnista, trabalhava na Purina, e ele veio aqui trabalhar comigo e montou toda a equipe de venda da empresa. Eu fazia as palestras, reunia os produtores, e o produtor via que tinha gente que eles podiam confiar atrás, né? Tem café, tinha bagagem, tinha café no burro, conhecia suinocultura, e aí os nossos vendedores lá, guiados pelo Majone, e a Mig Plus começou a ter esse corpo que tem hoje. Jamil, sucesso total. Que legal. Então, 86, 88 fizemos o IPBS no Rio de Janeiro, um sucesso total, né? E em 86 eu comecei, em 1986 também comecei a dar consultoria para empresas. A primeira empresa que comecei a dar consultoria com o professor Paulo Tabajara. Fizemos uma palestra junto, ele de avicultura e eu de suinocultura, lá em Boa Vista do Buricá, aqui no Rio Grande do Sul. Ele Sim. fez de avicultura e eu fiz de suinocultura, nutrição lá, manejo, coisa de, né, 86. Eu Tabajara dizia assim, tio Fleury, vem trabalhar comigo. E ele me convidou para entrar nessa empresa chamada Foragro, que era lá de Campinas, toda de nutrição animal. Tinha o Breno, tinha uma série de amigos que já até, alguns já faleceram, e eu comecei a fazer, eles tinham só avicultura, não tinham nada de porco. E eu comecei a abrir suinocultura para eles de Fortaleza ao Rio Grande do Sul. Sim. Os caras começaram a vender o segundo Suigol do Brasil. Primeiro era o da Tortuga e o Suifor, que era eles da Foragro, né? Então veja como tem história para ser contada, né? Bom, evoluiu, aí acabei saindo aí fui convidado pelo Luciano Ropa, que o Luciano Ropa era o gerente de um braço da Guabi chamado Nutri Serviços. Comecei a trabalhar com ele, né? E 2 anos depois, trabalhando com ele, também saímos, porque a Supra aqui do Rio Grande do Sul se dividiu da Guabi, lá de São Paulo, e ela quis começar a produzir o produto aqui, e aí fui convidado pelo Juraci Costa, da Multimix, e fui trabalhar no Multimix, dando assessoria para ele, também ainda antes de 94, né? Estou falando ainda 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92... 93, 94, vendia para Multimix, o Desmame Plus, vendia para Purina, vendia para um monte dessa gente aí que tinha ração peletizada, mas
Tinha que moer a ração peletizada para misturar o uva para poder salvar os leitão. E valia a pena. Verdade. O desmame mix do Luciano e o desmame plus da Mig Plus foi a salvação da suinocultura brasileira. Não tenho medo de errar e não tenho medo de dizer. O Dr. Moraes pode afirmar, o Dr. Davi pode afirmar, tenho certeza que eles vão confirmar isso aí. Né? Em 91, então, fundamos a Mig Plus Agroindustrial. 95, fizemos o primeiro núcleo para suínos de engorda. Né? Então, eu disse para o pessoal da Multimix, olha, eu vou montar minha empresa, assim. Os caras me bateram nas costas, Flaury, tudo que tu precisar, pode contar com a gente aqui. Aí, saímos e montamos a fábrica de premix da Mig Plus. Começamos com animais de engorda. E aí, esse Majone, então, começou a trabalhar com nós em março de 95. Né? E aí, Jamil, né, não é pular a história, mas a partir daí a Mig Plus foi sendo conhecida cada vez mais, né? Claro, claro. Técnica, qualidade, né? Flaury, me conta uma coisa. E a tua família? Quando que nasceu tua filha? Tu tem só uma filha, é isso? Não, tenho três filhos. Tem três? Eu acho que eu conheço só a Cristina. Conhece a Cristina é uma mulher fantástica, né? É uma guria que se formou em veterinária e depois se capacitou muito, principalmente esses últimos 5 anos trabalhando na Inglaterra. Ela é uma guria que tem uma visão de nutrição animal, que ela trabalha muito com neonatos, de leitão e bezerro. É uma empresa que tem uma especialidade muito grande em neonatos. E ela hoje é uma fantástica. Né? Trabalhou comigo aqui alguns anos na MIG, fizeram uma seleção nessa empresa na Inglaterra e ela ficou sozinha. Né? Na seleção, ela passou por todo mundo e foi convidada a trabalhar lá. E ela disse, pai, estou indo. E como a gente gosta de filho, né? Faz o que os filhos gostam, foi embora. Né? Aí está lá ainda hoje. Aliás, a partir de agora, do dia 17 e 18 do mês de novembro, ela veio para cá, dia 25. Ela veio para o Brasil, vai ficar até março trabalhando offline. Remoto, daqui. Porque lá está tudo fechado até março. Sim. E um outro filho mora também na Inglaterra há 10 anos já, e é músico. Não quis nada com o meu basquete aqui. E o outro filho, o Ricardo, tem 31 anos, trabalha aqui comigo no marketing aqui da empresa. Um bom guri também. Meus 3 filhos são muito educados e tenho muito orgulho deles. Tu passou essa forma de educar que o teu pai usou para ti e para eles? Os 3 apanharam de cinta. Desculpa eu te falar, mas os 3 levaram umas palmadas na bunda e até alguns de cinta apanharam. Porque é o amansa-burro que o cara da fronteira usa. Mas eles estão felizes com isso também, pode crer. E todo mundo me diz, Jamil, mas tu tem sorte que teus filhos não são drogados. Eu não tenho sorte. Eles tiveram educação. Eu apanhei bastante de cinta e havaiana. É isso aí. Flaury, me diz uma coisa. Tu é um empresário, um empreendedor da suinocultura e cada vez mais a gente vê essa questão de que o pessoal tem uma trajetória na suinocultura um pouco meio pré-determinada, né? Fazer o estágio, entrar numa agroindústria, ou seguir na agroindústria, ou ir para uma empresa mais comercial. Como que tu vê isso, os jovens empreendendo hoje ou criando suas empresas? Olha, Jamil, até o começo da pandemia, a Mig Plus recebia aqui, e tu sabe disso. A URGS era uma que vinha 2 vezes por ano aqui. O professor Nicolaevski, o Fernando Bortoloso, o Davi Barcelos, até o Davi Drimer acompanhava, o professor Ivo Ventes, né? Vinham aqui. E nós temos um programa ainda hoje, mas está fechado por causa da pandemia, chamado Portas Abertas. Nós trouxemos colono de vaca de leite, os jovens, os caras da suinocultura, jovens, mulheres. Jamais pode vir a pessoa, só o homem. Tem que vir o casal com os filhos juntos.
nós damos ônibus, trouxemos do Paraná, Santa Catarina, dos lugares mais longínquos. Quando chegam aqui, tem um auditório aqui da Mig Plus, e eu, novamente, que recebo eles ou encerro a visita deles. Levanta o braço quem está estudando para fazer concurso público. 100%. 100% quer fazer concurso público. Então eu digo assim, gente, por que vocês não arriscam que nem eu arrisquei? Tem que fazer alguma coisa. Exato. Todo mundo quer ser funcionário público amanhã, depois quem é que vai gerar recurso para o Estado pagar? Exato. E essa é a diferença. Então, assim, Jamil, muito triste, mas na verdade, olha bem, na verdade eu digo para os pais que vêm junto, o que tu diz para o teu filho? Tu tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Vaca de leite, você não tem descanso. Então você está todo dia estimulando teu filho a ir embora. Você está todo dia estimulando teu filho a ir embora. Ou você quer que ele fique trabalhando numa coisa que você não gosta. Você não pode fazer isso, você tem que mudar o sistema. E outra coisa, o meu pai, quando eu tinha 17, 18 anos de idade, eu dizia, pai, hoje tem um baile lá em tal lugar, me dá um dinheirinho para mim, né, pegar uma gata lá, dançar. Sabe o que ele fazia? Pegava 10 pila do bolso, que não dava para comprar uma cerveja, e me dava. E aí, os pais de hoje fazem mais ou menos a mesma coisa. Em vez de remunerar o filho para ele ficar ali, o filho prefere abandonar tudo e trabalhar de servente de pedreiro na cidade. E lá, pelo menos no final do dia ou no final do mês, ele ganha R$1.000. É assim que funciona. Só que hoje, no fundo, está voltando a essa gurizada se formando, voltando para casa, porque estão vendo que quando está bem administrado, a coisa funciona. Né? Exato, né? Eu vejo que essa questão de duas coisas, né? Uma, entender que uma propriedade rural ela é uma empresa, e outra, entender que as novas gerações são mais tecnológicas, estão toda hora no celular. Tem tecnologia para o campo também. Tem tecnologia de ponta para o campo. Então, acho que e são essas as formas E uma coisa que eu converso bastante com meus amigos é que, assim, hoje as pessoas se preocupam, eu vou pegar um emprego de 40 horas semanais. Já parou para pensar que se tu investir 40 horas por semana num projeto teu, o que tu pode produzir? 40 horas por semana? É muito tempo. Não, e Jamil, a coisa mais importante dessas 40 horas é que elas viram 50, 60, porque tu tem tanto prazer em atender o cara que te dá um feedback que você, né, não tem... Eu tive esse prazer na vida. Exato. Meu telefone eu só desligo para resetar ele, porque senão eu não desligo nunca ainda hoje. E eu tenho 70 anos de idade, né? E a nossa empresa hoje, Jamil, né, com todos os percalços e brigas e não sei o quê, ainda está nas mãos da família, que é outra coisa importante, é o legado, é o DNA dos pais da gente, que eu sou a segunda geração, a primeira aqui da Mig Plus, porque fomos nós que inventamos, eu e o meu irmão. Mas nossos filhos estão aqui, eles que estão tocando. Eu hoje não faço mais nada aqui, Jamil. Os nossos veterinários, todos eles treinados, estão a campo fazendo 10 vezes melhor do que eu faço. Né? E, entre parênteses, a Universidade Federal do Rio, eu me formei em Santa Maria, mas quem me deu apoio pela proximidade que eu tenho foi em Porto Alegre, a URGS, Davi Drimeyer, Davi Barcelos, Fernando Bortoloso, professor Ivo Ventes, né? Eu devo gratidão para eles o resto da vida, porque a Mig Plus faz produto, mas o colono não é só produto que ele precisa. Ele precisa que tu vai lá e que tu explique como é que a coisa funciona. Ensinar a dar uma mamada para uma leitegada, tem gente ainda hoje que vão lá, Jamil, e troca leitão 3 vezes de porca. Deixa 2 dias aqui numa, depois ele continua pequeno, pega, bota na outra. Eu nunca vi coisa igual. Inventam tanta história, que não dá para entender por que fazem isso. E a produtividade vai caindo cada vez mais. Né? Sim. Então, esses treinamentos que a gente deu para nossa gente, está no sangue deles hoje, e o sucesso da Mig Plus vem de você ir lá e resolver problema. Não é ir lá e vender produto. Não! Você vai lá resolver problema, Jamil.
vou falar de água para ti. Água, num tempo, tu imagina 1950, 60, na granja do pai, tu acha que existia chupeta? Era torneira, sempre correndo um fio de água limpa. A porca saía da comida e ia tomar água. O meu pai, de vez em quando, chegava na maternidade, olhava, tinha água com limo, com musgo. Ele ficava puto da cara com o empregado. Botava a vassoura lá dentro e dizia, eu quero isso aqui, tu limpa todo dia, todo dia. Eu peguei aquilo, Jamil, de entrar nas granjas, eu tenho fotos nos meus slides, um cálice, eu levo junto um cálice dentro do meu avental quando entrava nas granjas, botava o cálice no bolso, pegava aquela água nojenta das porcas de gestação, mexia assim e pegava aquela água ali, botava no cálice e ia tomar, o criador dizia assim, não, pelo amor de Deus, não toma essa água. Mas, Deus, sacramento, tu quer que as tuas porcas tomem? Entende? Jamil, eu fiz tanta coisa boa para a suinocultura e eu me orgulho tanto de ter feito todos esses teatros que eu estou fazendo aqui agora para ti, para o colono entender, para eles terem noção de que o bicho tem que ser bem tratado. Eu acho que tu falou tudo, né? Às vezes a gente, obviamente a ciência evolui, mas é que às vezes a gente tem que parar um pouco para pensar que a gente está indo num ponto muito a fundo da ciência, da fímbria da bactéria, que é importante, mas a gente não está se preocupando com a água, com o piso, com a temperatura, com coisas que não precisa nem ser veterinário para saber, né, Flori? Não, Jamil, esse manejo ainda hoje é tão deficiente, mas tão deficiente que é de chorar às vezes, de chorar. Tá? Te digo, pergunta para o Dremeyer, quantas vezes ele foi comigo diagnosticar, olha bem, diagnosticar intoxicação por sal, não por falta de água, ou melhor, tinha água, mas 45 graus. Água 45 graus. Me explica, como é que o bicho vai tomar? Aí come, não consegue tomar, intoxica. Pergunta para o Dremeyer, além de pegar aqueles lotes de soro salgado, que o cara botava o sal do queijo, botava junto com o soro, os animais tomavam, no dia seguinte a metade estava lá com ataxia. É uma loucura. Sim. Flori, me diz uma coisa, uma coisa assim que tu mais aprendeu nessa pandemia? Olha, Jamil, eu tenho meu filho que diz assim, pai, engraçado, todo mundo aprendeu a lavar as mãos e tu já fazia isso diretamente. Ninguém nunca precisou dizer lavar as mãos. Olha só, isso aí me gravou, porque eu cada 1h30, 5 minutos, 10, eu vou lá e lavo a mão no banheiro. Lavo a mão simplesmente. Então, eu acho que higiene, contato, você toca a mão aqui, toca a mão ali, eu acho que a pandemia realmente ajudou a mostrar que nós não temos biossegurança nas granjas, tu imagina nas pessoas. Nós não temos biossegurança em lugar nenhum. Não temos mesmo. Então, eu acho que, como biossegurança, veio a enriquecer mais ainda nós veterinários. Mesmo com toda essa palhaçada que o Ciro Gomes andou falando que o veterinário hoje é responsável pela pandemia lá no Ministério da Saúde, né? E que realmente quem conhece são os veterinários que sabem o que são as epizootias e as pandemias. Sim, se for pensar, eu acho que, bom, tu é veterinário também, eu sou também, tem muitas disciplinas que a gente faz na veterinária, que a gente se especializa, que acaba sabendo mais do que muito médico, né? A própria epidemiologia, porque um médico cuida muito menos de pessoas do que nós de animais, né? Então, a gente tem toda essa logística de granjas, transporte, caminhão de ração, frigorífico, então é muito mais fácil da gente entender de epidemiologia. Eu acho que é um exemplo que tu deu, né? A lavar a mão, né? Mas e como é que tá a limpeza e desinfecção lá da granja? Não tem mais vazio, caminhão ninguém mais lava. Então, eu acho que é coisa super simples, né? Que a gente tem que prestar muito mais atenção, que está roubando dinheiro e morrendo animal desnecessariamente. Sem dúvida, sem dúvida. A pandemia veio a mostrar que nós temos que cuidar
Primeiro, da nossa família, da nossa casa, os cuidados todos. E nós somos veterinários de população, entende? A população que nós cuidamos, né? O meu pai, olha bem, ó, em 1962, entrou a febre aftosa lá na granja do pai. 1962. O Jamil, tu conheceu febre aftosa? Não, não conheci. Tu conheceu peste suína? Não. Só de livro e aula, né? Eu convivi com tudo isso, Jamil. Eu convivi com tudo isso. A febre aftosa em suínos e no gado é uma coisa tão triste, mas tão triste de você ver. Você imagina que na maternidade do pai, quando deu a aftosa, em 62, o meu pai conseguiu manter ela só na maternidade. Todo o resto da granja sobreviveu, não teve doença nenhuma, porque o meu pai levava comida para o cara lá na maternidade e não deixava ele sair. Já na maternidade, naquela época, tinha o banheiro sanitário, para ver a noção que meu pai tinha das coisas, e fechou a maternidade e não conseguiu passar para nenhum outro chiqueiro. Tu já pensou? Sim. E olha bem, ó, eu me lembro das porcas, eu tinha 12 anos, as porcas caminhando de joelho, sem unha, chorando, não podiam levantar, e todos os dias de manhã era 40, 50 leitãozinho morto pendurado na teta da mãe. Cara, eu me lembro e eu choro. Eu vi isso. De chorar, de verdade. Eu acho que isso que molda o caráter, as coisas do cara, né, Flori? O que o cara vivencia. E a gente esse ano passou por muitas coisas ruins, em qualquer âmbito, não só na parte de saúde, mas de política, de tudo. E acho que isso muito molda o caráter da pessoa ver essas coisas, como tu viu essas cenas, e sentir que se tu não fizer tal coisa, a consequência tu já sabe como é que é, né? É isso aí. Então o caráter da gente vai tendo um carimbo cada vez mais profundo de que as coisas têm que seguir o seu ritmo, mas dentro de um padrão científico para que nada possa piorar. Isso aí, Jamil. Exato. É isso aí. Flori, me diz uma coisa, o que tu tem vontade de fazer na vida que tu não fez ainda? Jamil, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que minha mulher, quando eu estou bem atucanado, eu chego em casa, e hoje à noite até já preparei hoje meu dia, vou fazer uma carne para a Cristina, que ela está aí, eu gosto de cozinhar. Eu vi que tu perguntou para o doutor Nelson Moreira, eu adorei vendo ele dizer que pegou peixe de 20 quilos, né? Mas o meu hobby hoje é cozinha. Gosto de estar pilotando o fogão. Eu tenho um fogão no meu sítio e tenho um fogão aqui na minha casa, fogão a lenha, fogão a gás, e eu adoro cozinhar. Quando tem uns amigos que vão vir, pode deixar para mim que eu preparo a comida. E faço vários tipos de prato, coisa boa. Churrasco é uma coisa que eu sei fazer, mas eu prefiro servir uma comida de panela que eu tenho certeza que o pessoal aprecia mais, porque churrasco come todo dia. E qual que são as tuas especialidades na cozinha? Eu sou especialista em massas. Massas. Como massas, bom italiano. Massas e carnes, carne de forno, faço muita carne de forno com temperos extraordinários, tanto de porco, que é o principal, né? Mas uso bastante ovelha, principalmente no forno. Porco e ovelha, são os que eu mais faço. Se tu pudesse me falar, assim, uma receita com carne suína. Olha, a que eu mais uso, a receita de carne suína, é uma costela. Pega uma costela, aí 30 centímetros por 8, 10 centímetros de largura, tempero com sal fino e orégano misturado com sal fino. Orégano misturado. Se tiver um pouquinho de alecrim. Dá uma esmagadinha no alecrim e bota por cima. E eu cozinho no forno com banha. E boto 10 minutos batata descascada, batata dessa comum. Sim. Descasco ela, corto em 4, 5 pedaços, boto 7, 8 minutos no micro-ondas, eu tiro dali,
ela já untada no óleo, né? Boto junto na forma com a costela, fica assa a batata e a costela junto com arroz ou com uma salada, meu Deus do céu, fica um prato dos deuses. Sabe que ontem eu comi carne de porco e a costela realmente não adianta. A gente fala o nível hoje que a gente já atingiu de melhoria da disposição da carne suína, eu acho que a gente tem que cada vez mais defender, mas defender desse modo de ensinar o preparo, Sim. desmistificar algumas coisas, né? Não simplesmente atacar, mas ensinar as pessoas. Eu acho que começa por nós, né, da cadeia. Tem que ser nós que vamos dar a receita e explicar, olha aí, ó. Nós somos culpados de que o consumo é de 15 quilos. O consumo devia ser de 30 e a culpa é nossa, não adianta, nós não vamos vender o nosso peixe. Sim. Jamil, mas para te saber então, aqui na empresa hoje, né, nós temos 340 funcionários, tem uma frota de 50 caminhões só nossos, tem um refeitório para todo mundo comer aqui em 3 etapas, aqui dentro da empresa, e todo dia, tem 2 tipos de carne. A de porco nunca falta. Porco é dia sim e outro também. E um dia é de boi, um dia é de ovelha, outro dia é de frango, e assim vai. Né? Mas o porco é o meu ganha-pão. Como tu me vê eu de gravata de porco, eu levo sempre a granja junto comigo e ninguém me tira isso do meu estilo de vida. O porco foi o que me deu tudo que eu tenho. Me deu meus 3 filhos, me deu minha mulher, me deu essa beleza de empresa e com todos os funcionários que estão aqui com a gente, nos ajudando a fazer com que eles possam ter recursos e a empresa continuar investindo cada vez mais. E tu nos deu a tua história, que eu acho que é um grande legado, assim, Flaury, que eu acho que a gente às vezes... quando pensa em aprender, né, a gente tem sempre um viés de o aprendizado lendo um artigo científico, o aprendizado assistindo uma aula, mas eu gosto dessa ideia de aprendizado escutando pessoas que tiveram sucesso em épocas que eram talvez mais difícil de empreender, talvez mais difícil por falta de conhecimento científico, obviamente, né, porque ele evolui. Sim. Então, eu acho que é genial, Flaury, essa nossa conversa, eu te agradeço, mas eu tenho uma última pergunta que é, a gente tem muito profissional jovem que nos escuta, profissional que já recém se formou, está na agroindústria, está numa empresa comercial, e também tem o pessoal que está na universidade, está na pós-graduação. Que conselho que tu daria para essa pessoa, para esse pessoal que está na faixa dos 25, 30 anos e está começando uma carreira? Ô, Jamil, eu acho que está tão saturado como é que eu vou dizer? Está saturado o serviço público e o cara tem que arrumar alguma coisa para fazer. Eu acho que ele pode até montar uma granja, até montar dentro de um sítio, lá 10, 12, 20 hectares que a família tem, ou que ele possa ter um amigo se associar de uma outra família, e essa seria a minha palavra final para dizer para eles que eles têm que fazer alguma coisa. Porque hoje, cara, eu fico impressionado. Veja que os caras estão esperando da vida, esperando que, olha o que o governo fez dando esses R$600 para a população, mexer a economia de tal maneira que tu fica louco, cara. Digo, hoje está faltando produto, para tudo que está faltando produto, hoje não tem mais ferro, não tem mais aço. Nós aqui na MIG, olha o preço, onde que foi o preço do farelo de soja, o preço do milho, o preço do porco, inclusive, subiu junto, que agora já está diminuindo, mas é isso aí, falta empreender. O Estado está cheio de gente e não cabe mais lá, não cabe mais. Alguém tem que fazer alguma coisa para botar dinheiro para dentro do Estado, gerar imposto, gerar renda. E aquilo que nós falamos lá nas granjas hoje é gestão. O cara tem que saber gerir o negócio dele. O meu irmão sempre dizia assim, Jamil, Flaury, o nosso colono tem que aprender a saber quanto que ele deve e quanto que ele tem a ver.
porque não sabem. É. Hoje, tem colono que tem um maço assim, de cheque, e vai trocando, depois não sabe quem que deu, quem que não deu, aí ele liga para o cara e diz, não, mas não te dei cheque nenhum. E assim, por quê? Porque acha que é falta de gestão. E essa gurizada que está voltando para casa, que faz uma faculdade de administração, faz uma faculdade de economia, faz uma contabilidade e volta para casa, começa a dar certo. Mas com certeza que dá certo. Com certeza, porque hoje a única coisa que tem que fazer ainda é, às vezes, cuidar a porca dando cria. A vaca dá leite sozinha. A vaca, o Cortella diz que a vaca não dá leite. A vaca tem que tirar o leite. Mas hoje tem a máquina que tira o leite da vaca. Não é verdade? Sim. Então, a gestão é fundamental. E nós aqui na Mig Plus estamos bem porque tem gestão. É familiar ainda, mas nós temos, inclusive, consultorias externas que estão aí nos cobrando todo dia. Olha, aqui está errado, aqui está certo, aqui está errado, aqui está certo. Eu acho que tu resumiu um conceito que eu acho que falta, inclusive, para a nossa veterinária, né, para a nossa faculdade de veterinária, que é o conceito de educação financeira, né? Meu Deus, não, cara, e nunca vão aprender se não mudar a ideia dos professores lá de só ter PhD, que eu não sou contra, mas tem que ter o cara que ensina os caras a administrar a coisa. Sim. Hoje, olha bem a diferença que tem entre o veterinário e o agrônomo. Dá uma olhada. Nossa, dá uma olhada ali. O agrônomo, o zootecnista, eles que comandam os veterinários, porque nós gostamos de... Ah, bola, o que é isso? Não, tá certo. É verdade. Não, isso é... Eu acho que e na veterinária, às vezes, tem aquela coisa de que, inclusive, o cara gosta de cachorro e gato, ele abre uma pet shop, ele não sabe nada financeiramente e quebra. E nós, até por nós sermos veterinários, mas trabalharmos muito com número, né? A nutrição trabalha com muito número. Muito. A gente tem que não odiar a matemática, né? Entender que a gente pode tirar um proveito e criar uma ideia e vender essa ideia. Eu acho que é mais do que ser funcionário, né? E tu quer ver, Jamila? Eu tive muita sorte com o meu irmão, porque ele que administrou as coisas. Eu era o cara de campo, eu fazia realmente a área veterinária. Porque se tu me perguntar de conta, realmente eu sou zero à esquerda. Mas eu sempre tive do meu lado cabeça sensacional. E agora tenho de novo, que é o meu sobrinho. Meu sobrinho, o filho dele, o meu irmão botava ele embaixo do braço aqui e dizia, não, eu quero assim, não, eu quero assado. E tá aí. Morreu meu irmão, e aí eu sento com o meu sobrinho e digo, Tadeu, que o nome dele é Tadeu, eu digo, Tadeu, o que vamos fazer agora no lugar do pai? Aí diz ele para mim, tio, se o senhor confia no meu taco, pode deixar, que tudo que o pai fazia, eu sei fazer. Não tenho experiência dele, mas eu sei fazer. Jamil, uma total. O guri é nota 10 desde 2014. É isso aí. E olha só como eu entendi a tua história e a história da tua empresa, Faurí. A tua empresa já nasceu com um departamento financeiro, né? Que era o teu irmão, né? Talvez sem isso não teria tido o sucesso que teve, porque, sem dúvida. Não teria, e conheço vários colegas meus amigos, que me dizem, Faurí, eu quebrei porque o meu irmão não sabia fazer conta. Eu fazia o que tu fazia e o cara, né, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo e me depenou. É isso aí. É isso aí. Eu tive essa felicidade. Perfeito. Faurí da Vaca, vai lá. Deixa eu te dizer mais uma. Tu sabe que quando nós começamos a produzir o primeiro núcleo de suínos, a gente ia na casa do colono e dizia, não, mas pode, Faurí, nós aqui usamos, eu faço questão de falar, porque são espelhos para mim. Foram um espelho para mim. A tortuga foi o primeiro núcleo de suigol que fizeram, um sucesso total. E eu chegava no colono dizia assim, Faurí, aqui eu sou tortuga até embaixo da água. E eu pensava comigo, quando que eu vou ter um cliente desse jeito, que vai me defender desse jeito? Jamil, hoje eu tenho milhares que dizem assim, não, aqui é Mig Plus e nada mais. Tudo isso, Jamil, é trabalho, é confiança, fidelidade, mas você não pode esmorecer.
E nunca faça um pecado de baixar a qualidade do teu produto por causa de preço. Vende com preço legal, mas não baixa a qualidade, porque perco muito cliente até o preço do porco melhorar. Quando melhora, ele volta para casa de novo. Porque tu mantém uma linha de conduta e não adianta. O certo é o certo. O meu irmão, de novo, o meu irmão dizia assim, Fleury, fazer certo precisa fazer só uma vez. Exato. Tá bom, Jamil? É isso aí, Fleury. Muito obrigado mesmo. Um prazer mesmo conhecer a tua história, conhecer o Fleury não só da suinocultura. Um abraço para toda a tua família. Muito obrigado, Fleury Migliavacca, aqui no Suinocast. E aqui de público, agradecer a minha esposa Maria Helena, sempre me acompanhou, né? Ficava em casa com os filhos, eu viajava, né? E, claro, se tu tem alguém do teu lado que te dá força, a força continua cada vez maior. É outra né? história. E tive 3 filhos maravilhosos, os 3 estão aí, 2 me ajudando, mas o que não está me ajudando está bem tranquilo, está bem lá na Inglaterra, né? Está voltando também agora, e agradecer então a Cristina, o Reinaldo, o Ricardo, que são meus filhos, os meus 3 sobrinhos que trabalham aqui comigo, o Tadeu, a Fabiola, que é veterinária, o Tadeu é administrador, a Patrícia cuida todo o RH, ela é advogada, fez faculdade de Direito. Então a gente tem uma família aqui, ainda todo mundo junto, e vamos permanecer bastante tempo juntos ainda aqui, Jamil. Muito obrigado pela entrevista e desejo a todos os ouvintes que possam tirar pelo menos um grãozinho de areia daquilo que a gente falou para se espelharem no trabalho que a gente teve na vida. Com certeza, Fleury. Vários grãozinhos de areia aí a gente vai tirar, sem dúvida. Fleury, uma boa noite, um grande abraço. Grande abraço a todos os teus ouvintes e quero ver quando que tu vai lançar isso aí. Tu me avisa que eu também quero me ouvir quanta bobagem eu falei. Então deixa eu te elogiar de novo. Parabéns pelo que tu fez com o grande Nelson Moraes. É uma pessoa extraordinária, né? E como eu disse num WhatsApp que eu mandei para ti, o Moraes, só pelo fato de ter erradicado aqui na região sul a doença Elgesky, ele não precisa mais fazer nada. Ele tem que ter uma estátua para ele e fim de papo. É isso aí. É um técnico admirável. Sem dúvida. E uma humildade exemplar. Bom. Isso aí ele tem demais. Tem de sobra. Perfeito. Fleury, Bom, tudo de bom. Um grande abraço. Tchau.